E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui hoje para contar uma história, na verdade é um relato aqui de uma história que aconteceu há um bom tempo atrás, chamado O Diabo Chiquinho. Já ouviu falar dessa história? Ela aconteceu em Minas, né, em 1953, e isso que eu trago para vocês hoje. Espero que gostem. Se gostar, já pense em se inscrever no nosso canal, né, e dê um like nesse vídeo também para ajudar a engajar, ok? Vamos lá então a essa história. É bem interessante, diga-se de passagem, né? Vamos lá. Era abril de 1953. O cenário é o bairro rural de Ponte da Pedra, na pacata cidade de Borda da Mata, no sul de Minas Gerais. O que começou como pequenos ruídos noturnos em uma fazenda isolada se transformou, em poucos dias, em um dos episódios de atividades paranormais mais aterrorizantes e documentados do Brasil. Diferente de muitas lendas que se perdem no tempo, essa história foi registrada oficialmente em cartório, em relatórios da igreja e nas páginas dos jornais da época, que enviaram repórteres de São Paulo e do Rio de Janeiro para tentar entrevistar o próprio demônio. Esta é a história real do Diabo Chiquinho. Tudo começou quando o patriarca da família, o senhor Alberto Simões de Carvalho, um imigrante português, começou a notar fenômenos inexplicáveis em sua casa. No início eram passos no telhado e estalo nas paredes, mas a situação rapidamente saiu do controle. Objetos começaram a voar sozinhos pelo cômodo. Pratos se quebravam nas paredes e uma quantidade inexplicável de terra era jogado debaixo das telhas diretamente na comida da família, impedindo que eles fizessem suas refeições em paz. Os animais da fazenda, como cavalos e cachorros, passavam as noites agitados, uivando e relinchando em direção ao nada. Mas o verdadeiro terror se materializou quando uma voz invisível e cultural começou a ecoar de dentro das paredes da casa. A entidade não estava incorporada em ninguém. Ela simplesmente falava no ambiente. Ela conhecia o nome de todos os moradores, falava palavrões terríveis, fazia ameaças e quando perguntava sobre quem era, respondia sem rodeios: "Eu sou o diabo. Meu nome é Chiquinho." Dentre todos os relatos colhidos na época pelos jornais e pela igreja, um deles congelou o sangue da comunidade. A filha do senhor Alberto, uma adolescente de cerca de 13 anos, estava sentada em sua cama, no quarto, quando a porta se abriu sozinha. Segundo os relatos de testemunhas da família passada aos jornais, uma figura sombria e maligna teria se materializado diante da jovem. A criatura olhou fixamente para a menina e disse a seguinte frase: "Meu nome é Chiquinho e eu vim te buscar." A garota correu desesperada, gritando pelos pais. A lenda local afirma que, anos antes, o pai teria feito uma promessa ou um pacto em troca de riquezas. E agora a entidade estava ali para cobrar a dívida, exigindo a alma da jovem. Desesperado, o senhor Alberto correu até a Basílica de Nossa Senhora do Carmo, em Borda da Mata, e implorou a ajuda do Monsenhor Pedro Sintra. O padre, percebendo a gravidade e temendo que fosse um trote ou uma fraude, tomou uma atitude extrema. Ele chamou um juiz de direito, o Dr. Luiz Apocalipse, e 2 advogados para irem até a fazenda atestar os fatos. No diário oficial do Monsenhor Sintra, que foi revelado anos mais tarde, ele descreveu detalhadamente o momento em que o exorcismo começou, na noite de 21 de abril de 1953. Essas são as palavras tiradas do diário do Monsenhor. Às 21 horas,
a mesma voz estranha e zombeteira começou a ecoar pelas paredes, xingando e dizendo palavras obscenas. O Frei Capuchinho Belchior começou então o ritual de exorcismo solene em latim. O demônio resmungava e dizia que não gostava daquele padre. Foram feitas buscas minuciosas ao redor da casa e no porão, mas nada oculto foi encontrado. A voz vinha do vazio. O confronto espiritual durou 2 horas. Cansado da zombaria da entidade, o padre Sintra desafiou a voz. Se você é tão poderoso assim, Chiquinho, então beije este crucifixo. De repente, um som violento foi ouvido, como se algo tivesse tocado o metal. No segundo seguinte, um grito desumano e aterrorizante ecoou pela casa. Testemunhas da época afirmaram que o berro de dor do demônio foi tão alto que pôde ser ouvido a quilômetros de distância da fazenda. Após o grito, a voz de Chiquinho fraquejou e disse suas últimas palavras antes de desaparecer para sempre daquela casa. Eu vou embora. Vocês ganharam, mas lembre-se, padre, no dia em que você morrer, eu vou voltar. Após aquela noite terrível e a aplicação do ritual romano, a paz finalmente voltou à fazenda Ponte da Pedra. A entidade nunca mais se manifestou naquele local. O Monsenhor Pedro Sintra viveu por muitos anos, sendo tratado como um herói na região. Ele faleceu décadas depois, no ano de 2002. Os moradores mais antigos de Borda da Mata contam, em tom de sussurro, que logo após o enterro do padre, pequenos fenômenos estranhos e boatos voltaram a circular pela cidade, como se a promessa do diabo Chiquinho estivesse prestes a se cumprir. Verdade ou mentira, ou histeria coletiva? O fato é que o caso de Borda da Mata continua sendo um dos registros mais assustadores e intrigantes do Brasil. Este fato aconteceu no ano de 1953, então já tem uns par de anos aí, né? Então essa história que eu escutei também nos podcasts da vida e achei muito legal, né? E resolvi trazer aqui no canal também, ok? Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma história real que aconteceu e tem o registro, tanto na parte dos cartórios e também no diário do padre, como eu li ali. Então é um caso realmente muito intrigante, no qual o padre desafiou o diabo, né? E venceu, né? Porque o diabo aqui foi dar um beijo na cruz ali, acabou se queimando ali. E a partir disso nunca mais se manifestou. Então a materialização dele foi quebrada, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado da história, do relato, né? E se gostaram, peço que deixem um like, se inscreva no nosso canal e me conte aí se você já tinha escutado essa história do Diabo Chiquinho. Até um próximo relato ou história. Valeu, pessoal!